Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do nosso podcast, exclusivamente falando sobre felicidade, Felicidade.inc. E sem mais delongas, deixa eu apresentar minha convidada, a Flávia Antunes. Seja muito bem-vinda, Oh, Flávia. muito obrigada pelo convite, Rodrigo. A Flávia, ela é hipnoterapeuta, ela é psicanalista, ela é master em PNL. Meu Deus do céu, a gente tem muita coisa bacana para conversar hoje. Antes da gente começar com as perguntas, você quer falar um pouquinho do seu trabalho, o que é que você faz, por que você escolheu essa área? O microfone tá aberto. Rapaz, eu acho que a psicanálise me escolheu. Sério. Eu acho que a gente se sente assim, né? E eu tenho, é como se fosse um chamado também, desde sempre. Desde Eu me sempre. recordo, eu como adolescente, por enquanto que estava todo mundo correndo, brincando, eu gostava de estar ouvindo os meus amigos sobre o que dói, né? Sobre a angústia, né? Sobre a dor, sobre o sofrimento, porque é interessante que aparentemente pode ser algo pesado, mas eu vejo arte. Eu vejo Na escuta ou na na transformação, transformação? na transformação. Mas a transformação, ela se dá a partir da escuta. Então, uma pessoa chega, fala, e alguma coisa, eu entendia que alguma coisa mágica acontecia ali. E a partir desse momento eu vi as pessoas se transformando. Então, foi algo que sempre existiu em mim, só que naquela época eu não podia me voltar única e exclusivamente para isso. Então, eu fui mais para a área do mercado, a priori. Então, eu me formei em administração, não me formei em psicologia. E depois entrei no serviço público, que era meu sonho. Também fiz mestrado e tal. E quando chegou nesse ponto, eu disse, não, agora eu vou Agora que eu fazer... já tô estável, eu vou fazer o que eu quero. Eu vou fazer o que faz sentido para Que massa. mim, o que enche meu coração de alegria, o que me traz sentido. E foi quando eu decidi fazer a formação em psicanálise. E aí, massa. Comecei a atender. A transformação é maravilhosa no setting, porque a gente pensa que só quem cresce é o paciente. Não, a gente, enquanto Sim. terapeuta, né? Que massa. A gente também avança muito. Aí, com relação à hipnose, foi depois, eu disse que tinha muita curiosidade e vou fazer uma formação. Quando eu cheguei... Ah, a hipnose não veio junto com a psicanálise. Não veio junto, mas é óbvio, né? A psicanálise é freudiana e a gente vê que nos primeiros estudos de Freud, ele teve aí uma paquera com a hipnose. Então, tem toda uma mística, Eu acho linda. né? Que envolve o tema... É suspeito também. Eu sou suspeito pra falar que eu sou hipnoterapeuta também. Eu tenho formação em PNL, não é um master. Mas eu acho lindo. Hipnose, na realidade, tem muita coisa a ver com PNL, né? Tipo, Muita. então, às vezes a gente tá fazendo, não, tô fazendo aqui uma ferramenta de PNL, mas tá lá. Exato. Eu comecei a estudar hipnose depois que eu vi a transformação em mim. Eu faço ainda, inclusive hoje eu tenho terapia. E é chamada EMDR. Aí, quando eu tava significando algumas coisas, assim, meu sonho desde criança era ser hipnólogo, mágico, cabeleireiro e chaveiro. Não sei por quê. Chaveiro porque eu consigo abrir a chave, assim, com o negocinho. Com um grampinho de cabelo eu aprendi como fazer um cadeado, abrir um cadeado. O cabeleireiro eu acho que eu me desviei um pouquinho, mas ainda tem um pouquinho de vontade. Mas a hipnose é massa. Mas eu achava, assim, a Fábio Puentes. Tu lembra de Fábio Puentes? Não. Ele passava no programa livre com o Serginho Grossman. Ele pegava o pescoço aqui, enfiava uma agulha na pessoa, a pessoa em transe assim. Eu me lembro Tu desse... lembra? Eu não lembrava do nome, mas eu lembro desse... Fábio Ave Puentes. Maria, não. Fazia a galera comer cebola, pensando que era maçã. Eu disse, meu Deus do céu, eu quero Fazer fazer isso. Eu vi isso na minha formação. Aham. Não de comer a cebola, mas é de colocar, né, a título de demonstração. Aham. E foi nessa formação, mas o foco dela não era hipnose de palco, era clínico mesmo. Aham. Foi nessa formação que, no primeiro exercício dela, eu ressignifiquei abuso sexual.
Que é um dos maiores traumas que alguém pode ter na vida. Então, ali, eu vi a potência dessa técnica, dessa ferramenta. Foi a mesma coisa comigo. Quando eu tava aqui, aí eu abri o olho, aí eu procurei aquela memória que me fazia ansioso, dolorido, depressivo. Aí eu tentava buscar propositalmente, porque as memórias, quando tá cicatrizada, quando você não tá de acordo com ela, quando você não tá em harmonia com o que aconteceu, ela fica Ali. lhe assombrando e vem no momento que você menos espera. Aí eu busquei assim de forma ativa, cadê? Ela vem, mas não vem com a dor. E tipo, um abuso sexual é uma dor, tipo, que Isso. deve assombrar as pessoas desde o começo. Vamos lá. A gente tem um roteirinho. Eu fiz 4 perguntas que eu acho que seriam o tema-chave da nossa conversa. E meio que a gente antecipou a primeira. O que é, na sua visão, você já deve ter atendido centenas, milhares de pessoas. O que faz, mesmo com o medo, as pessoas têm receio. Quando eu falo que eu trabalho com hipnose, eu não falo para todo mundo, né? Mas quando eu falo assim, as pessoas têm medo, porque acham que não é do diabo, não a hipnose vai fazer eu tirar a roupa e me jogar da janela. E não é nada disso, Nada porque disso. foi o que corroborou foi a televisão, fazendo aquele negócio midiático e tudo. O que faz as pessoas, mesmo com medo, sem conhecer a hipnose, te procurarem? É interessante quando você diz que as pessoas têm medo e, ao mesmo tempo que as pessoas têm medo, elas têm um fascínio. Né? Porque tem um pouco de mística, né? Um Sim. pouco de mistério. E eu sempre digo para as pessoas que eles dizem, será que eu vou me lembrar? Depois eu digo, minha gente, é hipnose, não é amnésia. Exatamente. Né? Eles acham que a gente vai controlar a mente deles. Também tem muito esse receio. Tem medo de fazerem coisas que não vão depois se dar lembrar. conta. E aí a gente vai e faz um trabalho de esclarecimento. Mas, basicamente, as pessoas que me procuram é quando elas já não aguentam mais sofrer. É quando elas já utilizaram todos os recursos Tudo que tinha disponível. tradicionais. Né? Então, elas normalmente já foram para o psiquiatra. TCC. Elas fazem terapia comportamental, né? Então, elas fazem isso, mas ainda assim elas entendem que tem algo que elas não conseguem transpor desse modo, né? Só com a fala. E aí, normalmente, elas procuram nesse limiar de dor. Então, também são pessoas que querem resultados rápidos. E vamos lá, hipnose tem um resultado rápido. Muito rápido. Veja só, quanto tempo leva para curar um trauma? Eu acho que é segundos. Sim. Segundos leva para curar o trauma. Se você tiver disponível, se você tiver vontade, porque eu não posso te hipnotizar contra a tua vontade, você tem que querer, você tem que dar o primeiro passo. E o hipnoterapeuta, ele é como se fosse um GPS da sua mente. Isso. Então, se você não quiser se você não acreditar, se você não quer ser hipnotizado, então você nem procura. Isso. As pessoas que procuram a gente já vão com rapport, né? Que a mente já feita dizendo eu acredito, porque é a última instância de opções. Isso. Então, é segundos para resolver um trauma. Porque aconteceu comigo, Isso. provavelmente aconteceu contigo. E quem não teve essa percepção ainda, porque quem nunca passou não tem realmente essa percepção, porque há pessoas que fazem terapia há anos, há décadas. E, na realidade, a terapia é só você falar. Falar é bom. Mas quando você acessa o seu subconsciente e faz as pazes com aquilo que te incomoda... É fantástico. Você falou que as pessoas procuram você através da dor. Isso. Eu acho que só existem 2 formas de você ressignificar coisas e crescer. A primeira, mais poderosa, é através da dor. Você não pode também pegar uma pessoa que está sofrendo e tentar enfiar na goela dela abaixo a resolução. Ela tem que procurar. Ela tem que sair do fundo do poço. E a ferramenta, eu acho que a mais... Desculpa as outras terapias, mas a mais assertiva que eu já encontrei na minha vida é a hipnose. Que é fantástico mesmo. E aí, como você disse, resolve na hora. É segundos. E é muito interessante o pós. Que a pessoa vai dizer assim, meu Deus, eu passei a minha vida toda sofrendo por conta disso. Né? Que foi o que aconteceu comigo.
caramba, um abuso, eu passei anos sofrendo. E você não enxerga o mundo de uma forma sadia depois de um trauma desse? E hoje eu falo do abuso, como você falou, sem doer. Não dói. Então, tô livre, que normalmente a pessoa que sofre abuso sexual tem muita vergonha, sente culpa. Gatilhos com qualquer coisa. Com qualquer coisa, gatilha. E no frigir dos ovos, hoje eu falo como se fosse uma coisa que de fato me aconteceu, que é óbvio que se a gente pudesse voltar atrás, o desejo era que não tivesse acontecido, mas ao mesmo tempo eu entendo que foi isso que me forjou. Sim. Né? E hoje eu consigo falar sobre isso sem nenhuma dor. Então, é lembrar sem doer, como você bem falou. É lembrar sem doer. É lembrar sem doer. A gente pensa assim, eu queria ter sido mais maduro naquele tempo, para não cometer tanto erro. Mas o erro que a gente cometeu lá é que forja a nossa maturidade hoje. É isso. As pessoas que conversavam comigo antes da pandemia, se conversaram comigo agora, vai dizer... Não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Então, eu acho que a maior curva de aprendizado, ela vem de uma dor, de um trauma muito grande. Mas não é com o tempo. O tempo não cura. O tempo pode cicatrizar, mas a ferida fica ali. Se encostar, magoa. O tempo é um fator importante para você tentar ressignificar. Mas o tempo sozinho não cura se você não for lá e fizer as pazes com aquele trauma. Perfeito. E a hipnose é uma ferramenta incrível para lhe ajudar a fazer isso. Porque, de fato, o trauma mal resolvido, apesar de na associação livre a gente ser capaz de trazer componentes da mente inconsciente, né? A associação livre é da fala. A gente traz elementos do inconsciente e a gente consegue expandir, sim, a consciência e a compreensão de mundo. Mas, ainda assim, ela acontece de um modo mais demorado. Só que eu também entendo que método bom é aquele que funciona com cada um. Então, tem gente que vai precisar que as coisas sejam mais devagar. Tem pessoas que não dão conta de grandes transformações. Elas são pessoas que preferem a coisa ali acontecendo constantemente. E tá tudo bem, né? O que a gente precisa entender é o que funciona pra gente. Exato. Né? Então, para aquelas pessoas que já não aguentam mais sofrer, para aquelas pessoas que querem também um resultado rápido. É óbvio que o trauma, ele se resolve ali, se dilui em segundos. Mas numa sessão de hipnose, ela se dá de modo muito estruturado. Sim, lógico. Tem né? um planejamento. Tem todo um planejamento. Não é só resolveu, não, vai para casa. Não, então a gente tem todo um trabalho anterior à resolução do trauma. Que é a anamnese. E também no próprio entrar no transe. Então, você entra, como é que você vai, você aprofunda, você busca ali o trauma. Depois que você encontra, você ressignifica. Depois que você ressignifica, você faz vários testes para verificar se realmente foi resolvido, porque a nossa mente é muito ardilosa. Sim, a mente é absurdamente ardilosa. Então, às vezes, ela está ali maquiando determinados conteúdos, então a gente faz testagem ainda em transe, e depois que a gente percebe que está tudo resolvido, normalmente a gente leva a pessoa a fazer uma ponte para o futuro, e nessa ponte ao futuro a pessoa começa a se imaginar como vai ser a vida dela dali para frente, na medida que aquele trauma foi resolvido. Depois a gente volta para o presente, empodera e aí emerge. E que não tem nada a ver com religião. Não, quando nada você fala a ver com religião. Ponte para o futuro, a pessoa diz, vou fazer uma regressão. Aí quando a pessoa pensa em regressão, vidas passadas. Se você não acredita em vidas passadas, é possível fazer uma regressão até a barriga. Porque, na realidade, quando a gente cria a linha do tempo, essa linha do tempo é para sobrepor o que está na sua cabeça. É só caráter didático, porque na sua cabeça, talvez, se seu pai ficou com a sua mãe porque você nasceu... você imagina que coisas aconteceram que você escutou quando estava na barriga da mãe. Então, a regressão não tem nada a ver com o espiritismo, não tem nada a ver com Cristo, nada de religião. É possível a pessoa ser cética, não acreditar em nada e conseguir fazer uma regressão, porque a regressão é para tratar coisas que ficam no subconsciente. Perfeito. Não é isso? É isso mesmo. Inclusive, a gente tem experiência
de pessoas que conseguiram regredir para o momento da concepção. Uhum. Né? Então, ainda antes da barriga da mãe. Vê. Né? Então, porque no frigir dos ovos tem a ver com muita história que se ouviu. Exato. Né? Então, às vezes, por exemplo, é a mãe que foi abusada pelo pai, ou a mãe que vivia em conflito com o pai, e aí ela não desejava ter a relação com ele naquele momento. E é a conflitiva dos pais, aquela pessoa em transe consegue acessar, porque está nela. E a mente não deixa ter acesso. Exato. A mente é o Consciente. nosso cérebro consciente, ele fica assim, não, isso eu não quero, isso eu não quero, isso eu não quero, porque a gente recebe mais de 2 bilhões de estímulos auditivos, visuais, táteis por segundo. Se eu não me engano é isso, eu posso estar errado, mas são milhões em uma fração de segundo. A mente ela é responsável por sai, isso aqui eu quero, isso aqui eu vou trazer para o subconsciente. Mas no subconsciente tem tanta coisa, tanta ferida. Flávia, eu vejo como o seguinte, a gente amarrado em uma parede cheia de corda. Isso é a minha visualização. Eu acho que é muito pessoal. Cheia de corda. E as cordas impedem da gente ver o mundo da forma verdadeira, como o mundo é. E cada corda é um trauma ou uma crença que limita o nosso modo de ver. Quando a gente vai cortando uma corda, a gente fica mais livre. E isso aqui, cortar a corda para ficar mais livre, a hipnose é absurdamente assertiva e funciona. E que vai nos libertando Vai me libertando. de nós mesmos. Exato, porque tá tudo na cabeça. Tá tudo na mente. Engraçado que na medida que você foi falando, me lembrou muito do mito da caverna. Uhum. Que é exatamente isso. A gente vai vivendo muito e acreditando que aquelas sombras que a gente vê na caverna é a realidade, quando na verdade não são. E no mito da caverna eles estão lá, amarrados, presos também. Exato. Então é uma alegoria exatamente disso que você falou. Né? A gente é preso pelas crenças que nos aprisionam, pelos nossos traumas, pela forma da gente enxergar o mundo. Então isso tudo nos aprisiona. E é óbvio, existem muitas crenças que a gente possui. E essas crenças, elas nos estruturam. E tá tudo bem. Onde começa a ter problema é quando eu tenho algo em mim que me atrapalha na vida. E quando é que a pessoa percebe isso? Com sofrimento. Sempre com sofrimento. Sempre. É. Ela dói, é algo que dói. Então, por exemplo, é alguém que nunca consegue, por exemplo, toda empresa que monta, a empresa entra em falência, não consegue prosperar. E isso se repete. A pessoa abre empresa, fecha, fale. Então, ali existe um padrão de repetição. Relacionamentos abusivos. Você entra num, depois acaba, depois você entra no outro, depois você entra no outro. E vai pulando de relacionamento. É tudo igual às pessoas. Isso, é um mesmo padrão. Então, elas começam a perceber, poxa, o que é que tem aqui de problema? Não é mais por acaso. Você Não percebe é. que não pode ser coincidência. Isso. Uma ansiedade muito grande que começa a atrapalhar na vida. Então, eu tenho que apresentar um trabalho e antes de apresentar o trabalho, eu tenho uma crise de ansiedade que me empata e que começa a atrapalhar a minha vida. Então, todos esses componentes que começam a afetar e fazer com que a gente não viva a felicidade, né? Que a gente não seja feliz, porque nós viemos para sermos felizes. Para sermos abundantes. E isso, toda vez que a gente se percebe que tem algo de fato atrapalhando. Então, por exemplo, tá tudo bem com os tímidos, mas às vezes a timidez, em algum tímido, ele pode dizer, não, isso me atrapalha na vida. Eu queria olhar por que é que eu tenho tanta timidez. Então, até isso, a gente pode olhar, mas tá tudo bem. Eu ser tímido não me incomoda, então segue o baile. Sempre está relacionado a algo que incomoda e que normalmente faz com que a pessoa não... É como se a vida empacasse. Você não vive a sua vida plena. É, exato. Então, se você não vive a sua vida plena por determinado período e começa a ver, isso já aconteceu, isso já aconteceu, isso já aconteceu, e você não aprende a lição, você diz, não, será que isso é um padrão? Será que eu estou atraindo essas situações para minha vida de forma inconsciente? Isso. Aí ela começa a ter uma percepção diferente. Porque a partir do momento que ela começa a não perceber mais que é por acaso, que pode ser o fator, pode ser ela
ela começa a ter uma autopercepção da vida. Eu não tinha essa autopercepção da vida. Eu não tinha até... Eu tô com 40 anos. Eu vim ter ano passado. Porque pra minha vida era... Vem os desafios e eu vou reagindo aos desafios. Mas acontece que se você apenas vive reagindo a desafios, você não cresce e você não se conhece. Se você só reage, você fica à deriva em um mar que não tem ilha e você fica novamente uma pessoa ansiosa. Porque se já aconteceu tanta coisa ruim, você começa, quando você está no momento de paz, você começa a prever, eita, isso pode acontecer. Eita, isso pode acontecer. Então, tenho que me preparar para quando isso acontecer. Aí você tá em paz, não tá nada de ruim acontecendo e você começa a se preocupar com situações futuras que possam vir a acontecer. Por quê? Porque você tá à deriva. Quando você começa a criar uma autopercepção de quem é você, quais são os seus superpoderes, quais são as suas virtudes, os seus defeitos, eu acho que é um bom caminho para você começar a viver uma vida plena. Esse é o primeiro passo. Não é? Tu Exato, concorda? eu concordo plenamente. Inclusive, a gente vê muitas pessoas depressivas, né? Ah, E o depressivo, em linhas bem gerais, né? É alguém que está preso a algo do passado. uhum, E ele se agarra, normalmente é algo negativo, uma perda, normalmente. Então, ele está ali preso. Quando eu estou falando perda, não precisa ser a morte, Aham. efetivamente. Mas é algo que, para o indivíduo, foi uma perda. uhum. Então, ele está preso ali, naquela condição, agarrada nesse passado. E aí, ele acha que aquilo vai se repetir no futuro. E, por conta disso, ele se fecha em si mesmo e normalmente ainda tem elementos da ansiedade. Então, ele começa a também... também a ansiedade, em linhas gerais, é alguém que está imaginando milhões de coisas em relação ao futuro que não aconteceram. Então, ele está preso no passado e, ao mesmo tempo, ele consegue, além de depressivo, também ser ansioso. Então, ele começa a esperar coisas negativas em relação ao futuro. Sim, e aí porque o o indivíduo... histórico dele- Isso. Aí o indivíduo paralisa. Porque ele acha que no passado só houve aquelas coisas ruins e o futuro também só esperam coisas terríveis. Então, ele perde o sentido de viver. Ele acha que não tem mais sentido. Porque para trás foi ruim, para frente será. E aí ele perde o sentido de existência. Né? E aí é onde entra a autorresponsabilidade, a consciência de si mesmo. É porque eu tô cansado de ver pessoas. Eu acho que em sua maioria o mundo ele não traz a responsabilidade para pessoa. Eu era assim. Eu consigo ver quando a pessoa tá ansiosa, tá vivendo na energia da raiva, porque eu vivia na mesma energia, então eu consigo perceber. E quando a gente bota a culpa nos outros, a gente novamente tá à deriva num barco, na vida que não tem ilha, que não tem onde você atracar, você fica reativo por situações que aconteceram no passado. É como se o corpo tirasse um print daquela reação, daquele momento de estresse, e quando chegasse perto de alguma coisa parecida com o que você viveu lá, é como se você vivesse aquela emoção Isso. todinha novamente. Isso. Então você fica depressivo por conta do passado, ansioso por conta do futuro, navegando à deriva em um barco que só tem você e reativo às coisas que estão acontecendo ao teu redor. Pânico, entra em pânico. Literalmente, você coloca o pé pra fora de casa, vai acontecer alguma coisa ruim. Eu acho que a partir do momento que você começa a ter uma percepção, uma autopercepção de quem é você, o que você veio fazer no mundo, quando você busca o lado espiritual das coisas, as coisas melhoram. E é como se você nascesse de novo. Perfeito. Não faz sentido. É um renascimento, de É fato. literalmente um renascimento. É. Deixa eu fazer uma pergunta pra tu. Existem pessoas que estão vendo agora que nunca tiveram contato com hipnose, também não querem testar a hipnose e querem tentar resolver de uma forma pessoal, única. Tipo, eu quero ver se funciona aqui na minha vida. Antes de eu procurar um terapeuta ou um hipnoterapeuta ou algum outro tipo de terapia alternativa, eu quero ver se funciona aqui comigo mesmo. Quero fazer um exercício.
Tu acharia que dá certo? O que é que ele poderia fazer? É porque se normalmente a pessoa nem acredita, ela não vai nem se colocar na condição de experimentar, muitas vezes. Entende? Se ele acha, já tem a barreira, se já tem a barreira do não acreditar, ele normalmente não vai nem se colocar nessa condição de experimentador. E também vem muito das crenças que a gente tem. Isso. E por ele não acreditar que é ele o problema, eu acho, Flávia, que no fundo até ele acredita. Mas existe uma dissociação cognitiva tão grande que é tipo, a culpa não é minha. Lá no fundo talvez possa até ser. Mas se eu assumir que a culpa é minha, tudo que eu construí na minha vida vai por água abaixo. Então, qualquer coisa que der errado, a culpa é da empresa, a culpa é da família, a culpa é de não sei o que lá. Então, isso cria uma rede de proteção. Eu acho que dissociação cognitiva é uma rede de proteção que deixa você pautado em pé, mesmo que sendo mentira. Mesmo que... Porque existe o ganho positivo, né? O ganho secundário sempre existe em a gente agir como a gente age. E normalmente é quando eu me deparo que eu sou responsável, significa que eu vou ter que agir. Eu vou ter que mudar. E agora? E agora, e às vezes ninguém está querendo sair da zona de conforto. Né? Já então aconteceu. precisa de enfrentamento. E muitas pessoas não querem fazer esse enfrentamento, porque é difícil. É difícil. É doloroso. E tem que ter a regularidade, você tem que ter a frequência naquilo ali. É. Porque se você gosta... adorei essa música. Eu quero cantar essa música. Você não vai aprender a música na mesma hora. Você tem que repetir, você tem que repetir. Às vezes você tem que pegar a letra porque você não entende o que o cantor tá falando. Qualquer coisa que você quer trazer para sua vida, a base precisa ser a repetição. Para que a repetição se torne um hábito, porque a sua mente não vai aceitar de primeira. Então, no começo, você conta uma mentirinha, você vive aquela mentira. Teve um exemplo que eu achei genial. Você acha que os atores de Hollywood, o Homem de Ferro, o Super-Homem e tal, tudinho, vocês acham que o ator tá fingindo que ele é o herói, ou você acha que ele acredita naquele momento do filme que ele é o herói? Ele acredita. Sim, porque senão não consegue passar. A veracidade. Ele acredita. E da mesma forma, eu tô numa situação horrível. Como é que eu faço? Tá tudo na sua cabeça. Primeiramente, você tem que saber, através da autoconsciência, que a culpa é minha. Tá, como é que eu mudo? Tá, deixa eu acreditar. Deixa eu ver essa situação de outra forma e começar a acreditar nas coisas positivas, por mais que o cérebro diga, não, tu tá mentindo. Mas eu acho que você acreditando com frequência, com regularidade, você consegue mudar. Isso. E mudar, como a gente falou, não é nada fácil. Certa vez veio uma pessoa que estava muito deprimida, há anos, inclusive, há anos. E aí, para a gente fazer um trabalho, né, de hipnose, fizemos. Aí chegamos ao evento inicial e tal. No frigir dos ovos, essa pessoa era uma senhora que ela usava a doença para ter a atenção dos filhos. Né? Mas isso começou, como o trabalho era de regressão, quando a gente regrediu, foi a estratégia de sobrevivência que ela desenvolveu na infância para lidar com os pais. Então, quando os pais brigavam muito, e aí quando ela percebeu que quando ela adoecia, os pais paravam de brigar e se voltavam a cuidar dela. Então, ela desenvolve essa estratégia de sobrevivência. Quando ela chega na fase adulta, ela querendo a atenção dos filhos, ela começa a deprimir. Isso é óbvio, isso tudo se dá de forma inconsciente. Então, em hipnose, a gente vai e chega ao evento inicial e tudo mais. E ela chegou, depois a gente começou com a conversa, ela disse, Flávia, é porque eu vou ter que mudar a partir disso. Né? E aí o nosso trabalho começou a ser mostrar para ela que ela pode ter a atenção dos filhos de uma forma positiva, que ela não precisa adoecer para isso. Então, ela poderia ter a atenção desses filhos
marcando um almoço de domingo, indo visitar os filhos, encontrando uma forma que não através do adoecimento. Isso, eu tô no celular aqui que eu tô procurando porque me lembrou de um transtorno. É transtorno de... eu não sei falar a palavra, vocês vão rir se eu falar errado. Munchausen por procuração. Eu vou procurar a palavra certa, que é literalmente isso. Você finge que tá doente para ter a atenção das pessoas, ou você adoece algum filho seu para você ser a cuidadora, mas aquela criança não tá doente. Não está de doente, verdade. acontece. Nesse exemplo que eu dei, de fato, a pessoa estava depressiva há anos. Porque acaba, como você bem falou, existem duas formas das pessoas aprenderem. Uma é através da repetição. Sim. Né? Então, repita até se tornar. Verdade. Então, se eu começo a repetir que sou doente, que estou doente, que estou doente, para... Ela vive, adoece. o corpo sente. Né? E a outra forma é sobre forte impacto emocional. Por isso que o trauma é um aprendizado que gera um imprint no indivíduo, que ele carrega pela vida toda. Mesmo quando ele não lembra mais, tá lá. E o trabalho de ressignificação através da hipnose, a gente precisa da emoção. É. Então, a transformação em hipnose, ela acontece sobre forte impacto emocional, sim. Eu tinha uma frase que era o seguinte: as pessoas só mudam por dois motivos. Ou pela dor... Ou pelo amor. Não, ou com hipnose. Sendo que eu tinha isso aqui. Ou pela dor, ou pela hipnose. Aí, eu tenho um mentor chamado Rafael Baltresca. Sim. Tu disseste que já fez um curso dele. Adoro. Cara genial. Ele fez, tá errado, Rodrigo. Como é que tá errado? Que ele trabalha com hipnose. É. Fez, ou por amor, ou pela dor, ou por emoção. A hipnose é uma ferramenta que auxilia você a ressignificar, mas só vem realmente por através emoção. da emoção. E a gente tem que fomentar primeiro a emoção antes durante a consulta para ele mensurar ou fazer uma ressignificação durante a... E no final, assim, eu entendo que através da repetição que a gente aprende é uma forma que é o que a gente dá na escola. Aí, dentro do ambiente doméstico, escova os dentes, a gente ouve, quando a gente é criança, inúmeras vezes escova os dentes. Então, esse aprendizado se dá por repetição, né? Então, isso é uma forma. E a outra é por esse forte impacto emocional, que a hipnose, quando a gente coloca um indivíduo lá em transe, a gente precisa da emoção. Sim. Né? Então, ela é convocada a estar presente, mas é muito fácil. Porque se o indivíduo está indo para a hipnose, aquela dor é algo muito presente. É um tormento. É um tormento. Então, ela já está ali. Aí a gente vai, traz a dor e dá o comando. E a mente vai lá e busca o evento inicial. Que muitas vezes a mente consciente não sabe onde é que está. Quando você pergunta assim, não sei se acontece contigo, Flávia. Uma pessoa vem, eu sou muito insegura. Diz, por quê? Não sei, tenta lembrar o primeiro momento que você sentiu essa sensação de segurança. Não, tem uma vez que... Não lembro, não teve nenhum evento. Só uma vez que umas crianças começaram a rir de mim no colégio. É esse o evento. É esse. Inicial, exato. É o primeiro que vem na mente. Isso. É o primeiro evento que vem na mente que precisa ser ressignificado. Exato. Acontece contigo também. Muito. Não é geralmente o primeiro. É incrível. Sempre o primeiro. E muitas vezes as pessoas, quando elas são mais céticas ou mais racionais, quando vem essas coisas, ela faz, não é não. Na mente dela, não é não. Ela fica encontrando algo mais lógico. Mais pesado. Exato. E às vezes foi aquela coisinha. Aí a pessoa faz, mas foi tão besta para você, adulto, hoje. Mas para aquela criança lá do passado, para ela aquilo não foi uma coisinha qualquer. E por isso que eu achei genial a regressão. Meu Deus, eu fui para Madrid. São 9 horas de viagem. Eu tava sem celular, eu já tinha feito tudo, já apaguei as fotos que não queria mais no celular. E já arrumei os aplicativos, não tinha mais nada para fazer. 9 horas eu disse, eu vou fazer uma regressão. Eu sentei na cadeira. Antes eu anotei, né, no bloco de notas, eventos que, tipo, vinham na minha cabeça, tormentavam um pouquinho, porque você não tem controle.
do pensamento. Sim. Você tem controle do que você vai fazer depois que vê o pensamento. Perfeito. Aí você pode pegar esse pensamento e trocar por 2 positivos, mas você não controla os seus pensamentos. Então, esses pensamentos que vinham na minha cabeça, eu disse, vou anotar. Tudo, coisa simples, coisa besta. Flávia, eu fiquei de olho fechado. Meu cérebro direito dava o comando, meu esquerdo obedecia. É um negócio meio maluco, mas funcionou. E eu chorava. E tipo, e quando eu abri os olhos, pronto. Tá resolvido. Era isso. Era literalmente isso. É. Se você não teve essa experiência com hipnose e tem curiosidade, procura um profissional que você conheça. Não precisa ter medo da hipnose, mas o ideal é você conhecer bem o histórico do profissional. É muito importante você saber o histórico profissional. Mas, até lá, eu não sei se tu já fizesse essa experiência de escrever. Porque Funciona muitíssimo. Funciona. Se você escrever tudo que você está falando, é porque é como a escrita funciona na PNL como se fosse uma desensibilização. Porque você escreve, aí depois você escreve, meu Deus do céu, que besteira. Olha o que eu estou vivendo hoje. Aí só isso, você coloca na balança, vê a minha vida e vê o que eu escrevi. Só isso funciona como uma desensibilização. Mas coisas mais profundas, realmente, a hipnose eu acho que é mais recomendada. E o ideal também é que essa escrita seja à mão. À mão. À mão, nada de digitar. Não, o ideal mesmo é que seja à mão. Porque na medida que eu vou escrevendo, eu também vou elaborando. Né? E aí eu vou colocando e eu vou desensibilizando na medida que eu me dissocio. Exato. E eu vou ali desaguando. E, normalmente, quando eu termino de escrever, a angústia já cessou. Então, às vezes, eu indico para os meus pacientes que estão ali muito atormentados. Normalmente, é no início de terapia, que eles comecem a adotar o hábito de escrever. E aí, fala, Flávia, para escrever quantas páginas? Não, escreve até você aguentar. Tipo assim, aguentar no sentido de você sentir que já tá bom, que cessou. Porque, de fato, isso é muito massa. Agora, quando você me perguntou, Flávia, tem como a pessoa, ela mesma, ver, testar? Esse já é exercício, né? Vamos supor que seja uma pessoa que não seja cética. Uma pessoa que acredita e que tem interesse. Deixa eu testar para ver se funciona. Existem exercícios. Inclusive, até no YouTube, a gente encontra esses exercícios. E uns exercícios de transmutação. Eu, às vezes, indico... Eu uso muito de um professor chamado Horácio Frazão. E tem uns exercícios holográficos. Aqueles exercícios ajudam muito no processo de ressignificação. Não conheço isso. É óbvio que nesses exercícios são de modo amplo, não é específico, que é diferente de uma sessão que uma pessoa vai procurar um profissional direcionada para você, para o seu problema, para a sua questão, e a gente só vai sair dali quando tiver sido resolvido, quando tiver sido ressignificado. Então, é por isso que, às vezes, tem pessoas mais resistentes que, apesar de dizer que querem, eu estou aqui porque eu não aguento mais sofrer. Além de ter todo o momento inicial, a ressignificação em si, o posterior, e isso já ser um processo um pouco demorado, apesar de a ressignificação em si, ela se dá através de segundos, uma sessão dependendo da resistência que o indivíduo possa ter, pelo medo mesmo, né? Às vezes, uma sessão de hipnose dura 3 horas. Usando determinados protocolos. Sim. Né? Tem PNL é muito rápido. PNL é papuf, acabou, já era. Né? Já em protocolos mais robustos, pode durar até 3 horas uma sessão de hipnose, porque a gente só sai quando está ressignificado. Porque se a pessoa está ressignificando, mas quando você vai fazer o teste, vê que ainda tem a resposta sinestésica de medo, você não vai terminar a sessão. Você só vai terminar a partir do momento que você vê que tá tranquilo. Exato. Aí, nesses exercícios que existem na internet e tudo mais, a pessoa pode experimentar
perceber como é que ela está em transe. Então, às vezes, ela está muito nervosa e ela vai, coloca aquele exercício e ela vai. Quando termina, ela está ótima, tranquila, apaziguada, relaxada. Então, no mínimo, a pessoa faz, alguma coisa aconteceu aqui. Né? Alguma coisa me fez mudar de estado mental. Não resolveu o trauma. Porque trauma a gente resolve de modo direcionado, de modo focado. Né? Então, existem exercícios, sim, que o indivíduo possa fazer dessa natureza, para entender que funciona. Mas para resolver algo dele, Ajuda profissional. precisa ir direto para o profissional. Aí escrever ajuda. Porque ele está ali elaborando. E, por exemplo, às vezes você pega algo que tem muito traumático, que você tem consciência. Porque, às vezes, o indivíduo ele não está conseguindo ressignificar algo que ele já sabe. Mas nunca escreveu. Não, mas não ressignificou ainda. Tipo assim, eu sabia do abuso sexual. E eu estava há muitos anos elaborando o abuso sexual na minha sessão, na minha terapia pessoal. E é óbvio, a gente vai ressignificando. E não era com hipnose. Não, era psicanálise. Então, a gente já vinha ressignificando muitas coisas, mas era algo que doía. Então, ainda não conseguia falar sem doer, né? E aí, depois, a gente, resolve em hipnose, que foi numa sessão, num curso, no primeiro exercício que teve. Ressignificou. Caramba, isso de fato é muito forte. A pessoa pode ser psicanalista e não utilizar hipnose. Exato. Porque é um curso. É uma outra formação. Tá tudo em Freud ali, Freud é uma outra formação que a gente precisa fazer para atuar. Então, eu já trabalhava aquilo em psicanálise, já havia avançado muito, mas ainda não tinha ressignificado de um modo a transpor essa história. Aquela barreira da dor. Exato. E foi rápido. Foi muito rápido. Foi nesse exercício que eu estou lhe falando. É isso que eu acho incrível. O poder da mente. E o que acontece? Assim como você, que estava fazendo no aeroporto, no avião, o exercício, você tem condições de encontrar o evento inicial doloroso, chorar, se reconectar, se restabelecer, porque você já entende como é que a mente funciona, você ressignifica e toca a sua vida. Sim. É perigoso alguém fazer isso sem esses conhecimentos prévios, porque ela só pode chegar a acessar o trauma e não conseguir ressignificar sozinho, e só ficar com a angústia. Porque sozinho você não consegue, se você não souber a técnica certa de entrar em transe, de fazer um bypass na sua mente e acessar o subconsciente, realmente você não consegue acessar da forma mais indicada. É provável que você nem consiga acessar, porque a mente não vai deixar. Tu falou um negócio bem bacana e eu lembrei. E se a mente deixar, o indivíduo, talvez, ele acesse e não fica até a ressignificação. Então, ele só vai ficar com aquela memória ruim, sem conseguir transpor. Por isso que é o ideal que faça mesmo com um profissional. Porque vai lembrar, vai ressignificar e só sai de lá ressignificado. Quando estiver bem. Deixa eu fazer uma pergunta pra tu. Não sei se você concorda, mas me ajudou muito. Você falou de dissociar. E quando eu tô... Tipo, faz tempo que não ocorre, porque depois que eu comecei a estudar sobre isso, eu percebi que eu tenho uma auto-percepção de mim. Eu sei as causas iniciais. Eu fiz um estudo, eu fiz um estudo introspectivo, mas o que me ajudava muito nessa caminhada era o seguinte. Eu tenho uma dor. Deixa eu escrever. Nunca tinha escrito. Deixa eu escrever. Me ajuda. Se você tá mal, se você tiver uma dor, comece a escrever. Mas, não vem nada na minha cabeça. Eu só tô ruim. Eu só tô ansioso. Eu só tô mal. Eu tô operando na raiva. Tu falou da dissociação, e a dissociação é uma ferramenta muito massa, e você consegue fazer sem estar, muitas vezes, em estado de transe. Que é simples. Que eu conheci estudando PNL também. Você se imagina acima de você. Sim. Eu tô aqui, tô dirigindo. Vem uma pessoa e me corta. Você entra no estado o quê? De raiva.
Que filho da mãe, do nada quase que eu batia. E aquilo ali lhe dá gatilho que você não consegue deixar passar, porque você fica com aquilo ali, o hormônio de estresse vem no seu corpo. Se você dissociar e ver você em outro plano, e ver você como terceira pessoa, você vai dizer, caramba, ele tá sentindo raiva. E você começa, eu começo a fazer isso, falava, pô, mas por quê? Porque ele tá com raiva. Não, porque o cara cortou. Sim, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, não, porque isso aqui me lembra aquela situação. Mas por que você... Quando você começa a se perguntar por quê, dissociado, Sim, tem a causa. tem. E provavelmente tá tudo lá na infância. Isso. E por não saber operar em outra energia, aquela raiva é a coisa mais familiar que você tem. E por mais que seja nociva a você, né? Porque ele libera cortisol, adrenalina, é só o que você conhece. Então você se abraça no que é mais confortável para você. Mas se você quiser mudar a raiva por gratidão, primeiramente você precisa saber lá atrás o que foi que ocasionou. Ah, não sei. Começa dissociado, se vendo em terceira pessoa, a se perguntar por quê. Eu acho que dá certo. Dá, Comigo deu. dá e dá muito certo. Só que às vezes a pessoa tá tão enraivecida, né, que não consegue ainda fazer os porquês dissociado. E aí você diz, toma uma posição elevada, funciona. Aí se não funcionar, porque eu estou muito irado e tararararará, a gente pode utilizar de alguns recursos. A priori, um exercício simples. Você pode fechar os olhos, fazer 4 respirações profundas, né? Tanto inspira quanto solta o ar pela boca, de modo profundo. E de olhos fechados ainda. Você imagina a sua cabeça, que sua cabeça é de rosca, como se fosse uma lâmpada. Aham. Então, imagine você rosqueando a sua cabeça, tirando a sua cabeça e colocando dentro de uma enorme bacia ou balde, uma coisa grande de gelo, repleto de gelo, de água gelada. E aí você pega a sua cabeça que está fervendo e coloca lá. Quando a sua cabeça ela mudar de cor, porque normalmente ela tá vermelha, ou alguma coisa que o indivíduo associa à raiva. Pode ser preto, não importa. É a cor que o indivíduo faz a conexão com a raiva. Então, ele vai e coloca mentalmente a cabeça nesse lugar cheio de gelo. Quando a cabeça muda de cor e se apazigua, você coloca a cabeça de volta. Rosqueia. E tudo isso respirando profundo. Isso, só que isso é todo um exercício de imaginação. E aí você coloca na cabeça, de volta. Quando você coloca, você já está num estado mental diferente. Sim. E aí você já consegue fazer isso que você falou. A dissociação. Você está olhando agora de cima, e eu estou de cima, e aí eu vou começar a me perguntar, por que que isso me incomodou, na verdade? E começa a perguntar Né? por quê. Tipo por assim, quê, por quê? eu me incomodei porque ele me passou para trás. E qual é o problema de você ser passado para trás? Ah, não, é porque... Qual é a primeira memória que vem, né? Aquilo que você falou, qual é a primeira memória que vem de ser passado para trás? Ah, na escola eu sempre era o último a ser escolhido. Eu sempre era passado para trás. Isso, por coincidência, era literalmente uma das minhas dores. Das minhas dores, eu não gostava de ser rejeitado e nem exposto de uma forma ridícula. Veja, eu trabalho com comédia, mas quando alguém fazia comigo, eu me sentia, que filho da mãe. E eu fui, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Eu lembrei que no Shopping Recife tinha um cara com teclado e meu sonho era aprender teclado. Hoje eu sou pianista, mas meu sonho de criança era aprender teclado. E ele tava um método novo que ele fazia A, B, C, D, D. E você não precisava saber as notas musicais. Era tudo por A, B, C, D. Mas tinha muita gente e eu fiquei nervoso. Ele fez assim, leia aqui, ó, A, B, C, D, é só você clicar a nota no piano para tocar uma nota. Mas eu tava tão nervoso que eu não conseguia associar, por mais simples que fosse o método dele. Ele falou alguma coisa tipo, tu não foi pra escola não, tu não sabe ler não. Aí as crianças, todo mundo começou a rir. Eu tinha o quê? Eu tinha 8, 9 anos. Foi uma besteira, foi até engraçado, mas pra uma criança que tá naquele momento exposto, todo mundo rindo,
Aí, essa memória simples me fez. E quando eu tratei essa memória do piano, todo mundo rindo, e eu sei saber, por mais simples que seja a letra, acaba que é um efeito cascata na sua vida adulta. Isso mesmo. Porque é exatamente isso que acontece com a hipnose. A gente só não trata, a gente trata aquele evento inicial, só que ele funciona como um efeito dominó Efeito na dominó. vida. Então, tudo que está relacionado àquele comportamento que eu tenho a partir dali, é tudo ressignificado e a partir de então eu posso agir de um modo diferente. Exato. Em relação, se eu for exposto ao mesmo estímulo ou algo semelhante. Meu corpinho ali, de 9 anos, tirou um print daquela situação. E só repetiu. E só repetiu. Até eu tô com 40. Inclusive, se você estiver vendo esse podcast, esse rapaz que desenvolveu esse método, eu tenho um negócio pra ele falar. Um grande abraço. Eu já lhe desculpei já, na minha mente. Então, se a gente começar a falar sobre hipnose aqui, a gente passa dias. Mas deixa eu mudar um pouquinho de assunto. Mas só rapidinho, antes de esquecer. Na verdade, eu ia falar e passou batido. Sobre o escrever. Aham. A pessoa também pode, para ajudar ainda mais, ela escreve até desaguar, até ela se sentir esvaziada daquele sentimento. Então, ela escreve, escreve, escreve. Depois, ela pode pegar e queimar. Pegar um prato, para garantir que não vai pegar fogo em outras coisas, e ela queima. E ela presencia e ela olha aquilo se queimando. Ela percebe aquilo tudo virando cinza. Porque a mente inconsciente, ela é completamente simbólica. Uhum. Então, os símbolos são muito importantes para o processo de ressignificação. Então, eu vendo aquele problema, aquela coisa que estava me gerando dor, ali se transformando em cinza, Isso é muito importante. né? Isso gera reflexões e gera como se fosse um encerramento De um ciclo. em mim, exato. Então, eu coloco fogo. Tem vezes que a pessoa ainda não está preparada para colocar fogo. E aí eu digo, não, guarde, quando chegar o momento, você faz isso. E aí a pessoa coloca fogo. Quando chega só as cinzas, aí, por exemplo, você mora num prédio. Então, vá lá na janela e sopre. Mandando aquilo ir para longe de você. E para longe. Então, como a mente é totalmente simbólica, ela aprende dessa forma que aquele ciclo acabou, que aquilo se cerrou, que aquilo virou poeira, que aquilo ficou diluído no universo. Então, é algo dica. também muito bacana de fazer. E, por fim, um outro exercício de dissociação. Então, às vezes, como você falou, o exemplo que você deu do carro é massa. Mas, às vezes, eu estou chateado ou chateada por algo que eu nem sei o que é. Ou, às vezes, eu estou ansiosa por algo que, conscientemente, eu não sei por quê. Eu só estou com Acontece. eu só estou com aquela coisa ruim dentro de mim. Como é que, normalmente, eu conduzo? E esse exercício dá para você fazer em casa. Aham. Que é, fecha os olhos, respira profundamente 4 vezes e solta o ar pela boca. Depois você imagina ou sentado, você saindo do seu corpo e subindo. Aí você vê lá de cima a sua rua e continue subindo, veja seu bairro. Continua subindo, veja a sua cidade, veja seu estado, veja seu país. Aí você vai, você vai ver o continente, você vai ver a terra. Lá de cima. E aí você começa a se afastar da terra, até que a terra fica bem pequenininha, como se fosse uma bola de gude. E você continua subindo, até que some. E aí, quando a terra some, você continua numa viagem no espaço sideral. Até que você vai para a camada, que é a força geradora que gera tudo no universo. Que essa força geradora, que é para quem acredita, é a divindade, é como se fosse Deus, a nascente, universo. Deus, o universo, é onde tudo nasce. E é uma fonte de amor. Então, você vai, chega lá, vai nessa fonte de amor, você fica, toma banho nesse amor, né? Se reenergiza, você dá a mão para o seu anjo da guarda, quem acredita, e aí você volta
vai fazendo mentalmente o caminho de volta pelo espaço sideral, aí você vê a Terra, o continente, a cidade, e você volta. Nesse exercício de dissociação, não tem pessoa que volte do mesmo jeito que foi. Que massa. Nunca tentei. Faz, Vou é tentar. arretado, é muito bom. Vou tentar. É muito bom, muito bom Bacana. mesmo. Ou seja, essa conversa está sendo uma blueprint do que a gente pode fazer em casa, caso você viva uma vida ansiosa e não sabe que você está ansioso. Eu acho que seu subconsciente sabe, sendo Sim. que a sua mente não deixa você acessar, porque o trabalho do cérebro é esse, não gastar energia com coisas que você não consegue lidar. Dá conta, é. Então, esse é o trabalho da mente. E você falou de um negócio muito bacana, que é sobre... imagina que você tá voando e chegando numa fonte de amor, seja Deus, seja o universo. Eu acredito muito em energia, em universo. Deus, para mim, ele existe, mas algumas pessoas chamam de universo, o criador, sei lá, o arquiteto. Mas existe uma fonte de amor, existe um criador. E a gente, por estar vivo, a gente tem uma fração, uma partícula de Deus, que é o nosso espírito. A gente tem. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu li um livro chamado O Caibalion, de Hermes Trismegistus. E eu achei genial. E veio num momento tão absurdo. Eu comecei a ler depois de eu estudar, tipo, bem depois de, na minha cabeça, eu achar que eu tinha criado as coisas. Tipo, meu Deus, quando eu trabalho com mágica, eu vejo crianças em frequências diferentes. Para me conectar com cada criança, eu uso uma frequência diferente. Eu falei, caramba, é isso. Eu tatuei aqui um símbolo é um diapasão. Eu falei, eu trouxe pra te dar, mas eu me esqueci. No próximo encontro eu te dou. Eu separei, mas o meu TDAH fez eu me esquecer. Aí quando eu desenvolvi, achando que era a minha metodologia, quando eu vejo as leis herméticas, tudo no universo vibra. Tudo. Nada está parado. Mas, meu Deus, não foi eu que criei isso. Aí a gente tem o nosso espírito, a gente tem a nossa mente, a gente tem o nosso corpo. Se a gente deixa de vibrar em frequências que baixam a nossa energia, como medo, vitimismo, raiva. Minha vida todinha eu operei em raiva. Tudo que eu fazia era na força do ódio. Eu achava que todo mundo era assim. E quando via pessoas sorridentes, eu disse, gente, por que essa pessoa tá sorrindo tanto? Deve ser abestalhada, deve ser abobaiada. Não é igual a mim. E na minha cabeça todo mundo operava na frequência da raiva, do ódio, da obrigação, e não é. E eu consegui, através da repetição, transformar essa frequência ruim em gratidão. Porém, repetindo várias vezes e tal. E foi aí que eu descobri que o Caibalion é uma das bases da teoria da lei da atração. Eu estudo muito material online também, livros, mas de fora. E nos Estados Unidos, eles estão muito mais à frente do que eu percebo aqui no Brasil. Lá, eles não duvidam mais que exista isso, a lei da atração. Eles não perguntam, você acredita na lei da atração? Eles perguntam, qual é a sua melhor forma de manifestar os seus pensamentos? E aqui a gente diz, será que existe? Existe. E a gente tá sentado aqui hoje, foi uma manifestação que eu fiz. Eu nem sabia que eu ia te conhecer, mas disse, no próximo episódio eu quero conversar com alguém que, sei lá, entenda do Caibalion, das leis herméticas, se possível, que saque de hipnose, assim, o poder da mente, e que tenha vivido uma grande transformação. Flávio, tu chegou de paraquedas em um momento que, tipo, eu disse, essa pessoa. Eu tava gravando meu curso de mágica infantil e Manuela, que é a nossa amiga comum, e João, Manuela disse, eu morro de medo de barata. Se você quer tratar esse medo agora, senta aqui e fecha o olho. E a gente tratou. Eu consegui, e no consciente dela ela não acessou a memória, mas no subconsciente, quando ela estava em transe, ela soube por que o motivo. Sim. Inclusive, ela passou o medo para as filhas dela. Sim. Por, tipo, 6 meninas têm medo. Então, as 3 meninas têm. Depois eu disse, não, eu posso fazer com as meninas. E quando a gente estava saindo, por eu ter manifestado esse desejo, João falou,
Tem uma amiga da gente que trabalha com hipnose. E ela passou por uma situação muito desafiadora na vida dela. É um momento bem difícil e ela conseguiu ressignificar usando o poder da mente. Eu parei, João, quem é essa pessoa? Me diga que eu vou mandar mensagem pra ela amanhã. E aí você veio pra cá. E você tem, provavelmente você já estudou Kybalion, a lei da atração. Qual é a sua forma mais assertiva de manifestar coisas que você quer para sua vida? Qual o segredo? De fato, né? Eu conheço também as 7 leis herméticas, que são as leis universais, as leis que regem tudo no universo, né? E isso ajuda a saber que a primeira lei, por exemplo, é do mentalismo, né? Que tudo no universo é mental. Então, a gente é coautor da nossa realidade. E a gente tem essa capacidade, sim, de criar e de atrair as coisas. Sim. É fundamental que, além de imaginar aquilo que eu quero para minha vida, eu seja capaz de sentir. Mas de sentir como se já tivesse feito. Não é? Então, eu senti... Normalmente, eu sou muito alegre, um ser humano. Eu me acho um ser humano muito feliz. Na base, o plano de fundo, eu me sinto muito feliz. Até quando coisas muito difíceis, desafiadoras me acometem. Eu me considero muito feliz. E eu percebo a alegria com uma frequência poderosíssima de cocriação. Então, na medida que eu desejo que algo aconteça, eu imagino e sinto como se assim fosse. Que é o que está na Bíblia. Isso. Jesus, quando pedir alguma coisa ao Senhor, imagina que você já recebeu. Isso. Que é nada mais... Exato. E já agradeço. E já agradece. Então, o coração se enche de alegria e de gratidão. Como se já tivesse acontecido. E aí, acontece. Né? Parece simples, mas é desse jeito. Porque quando você... lei da atração, você... É simples. Se livre do medo. O que é o medo? Eu não vou conseguir. Se livre da... É muito difícil para quem conviveu em frequências baixas, energias baixas, que tem isso aí impregnado, mas é possível. É só você querer. Sim. Eu sou um exemplo muito prático disso. Eu consegui. E ontem eu tava fazendo um evento e, não tem estacionamento. Só deixaram eu entrar para descarregar o carro e disse, você tem que estacionar lá longe. Porque tinha uma vaguinha aqui, algumas vaguinhas, mas já estavam preenchidas. Eu fiz, meu Deus, seria tão bom se eu achasse uma vaga quando eu saísse. Eu imaginei. Hermes fala isso. Existe o espírito, a mente e o corpo. Se você imagina, seu cérebro já sabe que é capaz. Sim. Se depois de imaginar você sente, você já está mandando pro seu corpo. Isso. O que é que falta? O espírito. O espírito é o Pai, é Deus. Ele entrega. Mas só se você estiver livre de energias que impeçam você de manifestar as coisas. Aí quando eu tava saindo, cheio de carro, disse, eita, não deu certo. Aí eu parei assim, um carro ligou, o farol de ré. Tá saindo, eu tô. Só tinha a minha vaga. E você pode manifestar absolutamente do mais simples ao mais complicado. Exato. Que chega. Exato. É isso que tu faz também. É exatamente isso. Só que eu também uso outras coisas como recurso. Conta. A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente ouve. Porque essas coisas, elas também interferem na nossa vibração. Então, a alegria é uma das emoções que possui uma das maiores frequências. Por isso que é muito poderoso cocriar, tomando a alegria como base. A energia base é a alegria. Usar como base a alegria. Então, às vezes, a gente fica assistindo coisas que colocam a gente numa vibração muito negativa. As redes sociais vêm para isso, né? As redes sociais também. As músicas que a gente ouve. Então, eu tenho muito cuidado
com o que eu assisto, com o que eu escuto. Eu uso músicas... Eu não uso música de choradeira para cocriar, não. Porque se você estiver escutando uma música que fala sobre traição... Você vai ficar triste. Você nem foi traído, mas por que ele fez isso comigo? Aí eu só imagino, inclusive, quando se for numa de tristeza, às vezes muito sertanejo, só Sim, é gaia, é só, né, tristeza, solidão, desamparo, não sei o que, não sei o que. Eu acabo atraindo esse tipo de relação para mim. sim. Se a gente observar, acaba atraindo a mesma coisa. Então, violência também. Assistindo muitos programas com violência, a gente acaba atraindo isso para a nossa vida. Então, eu assisto séries que me fazem sorrir, que me geram bem-estar, que me fazem... Sabe aquelas séries aparentemente bobinhas, que tem muito contato com natureza? Isso eleva a minha frequência. Música também. Então, eu coloco música que digam coisas boas, que emanem coisas boas. Isso me transforma. Pronto, aí é o momento massa de cocriar. Você se cercar de energias positivas. Exato. O que você falou faz muito sentido, porque tu vai comer junk food toda hora. Não. Você pode um dia ou outro, não, deixa eu pegar um hambúrguerzinho e tal. Imagina você comendo comida ruim de fast food todo dia. Vai lhe fazer mal. Adoecer o corpo. Porque tá entrando pela boca. Mas imagina que a sua cabeça é a sua boca. Você vai ver coisas todo dia que te fazem mal. Eu apaguei meu ex, meu Twitter. Eu apaguei. Porque eu tava vendo... Eu gosto de ver teoria da conspiração. Eu amo. Isso aqui faz sentido demais. Mas eu apaguei, porque eu vi que eu tava vibrando numa frequência de medo. Eu disse, caraca. Aí, quando eu apaguei, eu senti a falta de ver as coisas. Mas aí eu tava procurando um sentimento que não me pertencia mais, que é o do... Eu vou procurar um medo, porque o medo me libera cortisol e adrenalina de raiva, porque esse cara fez isso, tal, tal, tal. Quando eu parei, não tenho mais, ficou um vazio. Isso. Aí eu substituí por coisa boa. Aí imagina, você não come comida ruim todo dia. E o que você falou faz muito sentido, porque a nossa mente, quando a gente passa pra cima, rios, stories, a gente não sabe o que é que vem no próximo. E a mente é como se fosse a comida do nosso organismo. Ao mesmo tempo que eu não sei o que é que vai vir, normalmente o logaritmo vai mandar para mim algo que já está muito próximo daquilo que eu busco. Inconscientemente. Exato. Então acaba que o meu Instagram vem muitas das coisas que eu curto. Então, não é fofoca, que eu não tenho paciência para fofoca, não é vida de ator, de celebridade, que também não me interessa. Normalmente já vem conteúdos de autoconhecimento. Então, eu uso a rede social como algo bom para mim. Exato. Então, eu acho uma graça ali, uma graça aqui e sigo. Então, é fazer um detox da mente, né? Não só do corpo. Não só do corpo. É, de fato, como a analogia que você fez, a gente se liberar de tudo que faz mal. E não quer dizer que eu vá estar alheia ao mundo e que aqui ou ali eu também não venho as notícias ruins. Mas sabe que tá do lado de pessoas que só são negativas, que só fazem reclamar. Gente, sabe, a gente precisa selecionar aquelas pessoas que a gente anda, que a gente não é a média dessas pessoas que a gente anda. Então, se você só anda com gente que reclama, com gente que é vítima, quando tira a média, dessas 6 pessoas, você é isso. Né? Então, a ideia é que a gente se esteja mais próximo de pessoas que estão dispostas a aprender diante dos desafios da vida. Então, se a gente tiver que ler ou assistir algo que faça bem, que nos coloque numa vibração positiva. Porque do mesmo jeito também que eu sou capaz de co-criar coisas boas, também sou capaz de co-criar coisas ruins. Você está se nutrindo de coisa ruim, a única coisa que vai ter na sua mente e no seu corpo vai ser coisa ruim, e o espírito vai dar, Deus, o universo, ele não dá o que você quer, ele dá quem você é. Exato, perfeito. Sendo que você é o conjunto de coisas que você absorve na sua mente e no seu corpo. Sim. O lado espiritual você deixa. Para Deus entregar, porque você não tem controle de absolutamente nada na sua vida. Os exercícios que a gente fez aqui, que você compartilhou,
vai com imaginação e respiração, que é o máximo que você consegue controlar. Isso. Você acha que você tem controle da sua vida, você não tem. Você pode fazer a sua parte, que é mentalizar coisas boas, imaginar coisas boas, tentar sentir as coisas boas que você está imaginando e se nutrir de coisas boas. Isso. Qual foi a coisa mais incrível que tu já conseguiu manifestar na tua vida? A coisa mais incrível que eu consegui manifestar. Rapaz, eu manifesto tanta coisa boa na minha vida. Não, mas a mais top, que tu dissesse assim, caraca, essa aí eu me superei. Poxa, boa pergunta. A gente pode falar do câncer, né? Pode falar, qualquer coisa. Eu acho que o câncer é algo que eu supero todos os dias. E por mais, assim, eu supero o câncer todos os dias. E isso é mágico. É literalmente mágico. Isso é mágico. Eu sou mágico há 13 anos. Não tem nem comparação a essa manifestação que você conseguiu. Isso é mágico, sabe? E eu acredito, pode ser doideira isso que eu vou falar, mas parece que eu fui preparada para chegar nesse lugar. Quando você diz a gente não tem controle, né, sobre as coisas, de um modo geral, na vida a gente não tem. E a analogia que eu faço é assim: imagina a chuva. Você não tem controle sobre a chuva. Vai chover. Então, se está chovendo, o que no mar, eu não tenho como interferir nisso. O que eu posso decidir é se eu me molho, ou se eu me defendo da chuva, ou se eu planto, ou se eu abro algo que vá se favorecer com a chuva. Ou se você vai dançar na chuva. Ou se eu vou dançar na chuva, ou se eu só vou reclamar porque está chovendo. Né? Então, eu tenho o poder de decidir o que é que eu faço com a chuva. Mas que vai chover, vai. Então, eu acredito que o câncer é algo que eu manifesto diariamente. A cura, né? Eu manifesto diariamente. Eu acho que é a maior, porque ela tem sido perene na minha vida. Daqui a pouco a gente faz 4 anos. E tu tava com metástase. Quando eu descobri o câncer, foi em 2021. Na mesma semana que eu perdi minha irmã e meu pai para o Covid. Minha irmã morre no sábado, meu pai morre na quinta e eu descubro que eu tô com câncer na sexta. Putz, foi bem difícil. E depois de um mês que eu tinha descoberto, né, eu descubro que eu já estava com metástase. E que eu estava com 13 tumores. 13 tumores espalhados pelo corpo. 4 na mama, 1 na axila, 7 no fígado e 1 no pulmão. E eram tumores grandes, assim, de 4 centímetros, de 3 centímetros, que de 2 centímetros. Que não rolava tirar. Que não rolava tirar, mas o médico... Eu pensava que ia fazer químio, que ia fazer cirurgia, radioterapia e depois ia ficar boa. Mas aí o médico disse que não. Quando você chega na metástase, é só quimioterapia, não faz cirurgia, não retira, porque já está na corrente sanguínea. É muito intrusivo o procedimento quando tem muitos assim, né? E não ia resolver, porque como já está na corrente sanguínea, eu só ia ficar debilitada por conta da quantidade de cirurgia e não ia garantir nada, porque podia nascer de novo, já que estava na corrente sanguínea. Então, o médico disse que eu precisava lidar com o câncer como se fosse uma doença crônica, que eu ia precisar aprender a conviver com ela. E o procedimento dali para frente era só quimioterapia. E agora? O que a gente faz, né? Eu vou fazer 59 químios já fiquei careca 2 vezes. E a gente começou a fazer um tratamento que eu tive esses efeitos colaterais, mas os efeitos colaterais foram muito poucos em mim. Eu nunca achei que eu ia morrer. Ao contrário do prognóstico, né? Tipo assim, metástase. Pronto, a gente já imagina caixão em vela preta. Morreu. Uhum. E eu não achava que eu ia morrer. Nunca achei que eu ia morrer. E nem achava que combinava. Tipo assim, como assim? Não combina comigo. Tipo, câncer. Que doideira. 13 tumores. Que coisa
louca? Aí eu até disse para o médico, doutor, eu sou um campo minado. Mas de uma hora para outra, tipo assim, não era negligência. Eu ia normalmente ao médico e tal. E antes de menos de um ano, eu não tinha nada. Eu nunca tive um nódulo na mama, nunca tive nada. E de uma hora para outra apareceu esse monte. Aí eu, na época, eu perguntei, doutor, quanto tempo eu tenho? Aí ele disse, pode ser 1 ano, 2, 3, 5. A gente não sabe, Flávia. Eu disse, eu vou tomar quimio até quando? Até quando você aguentar. Tá danada, até quando aguentar? É? Pois é. Aí, logo assim que eu comecei a fazer o uso da medicação, daqui a pouco todos os tumores sumiram. Mas o que foi que tu fez na tua cabeça? Tipo, como é que tava a tua energia, a tua mentalidade, como tu tava encarando? Rapaz, eu não poderia... É doido o que eu vou dizer, mas eu nunca me desesperei, não. Nem nunca me coloquei assim, oh, meu Deus, por que comigo? Não, porque comigo, porque eu sou igual a qualquer outra pessoa, né? Então, não me acho especial ao ponto de não poder ter câncer. Tá tudo bem ter câncer. Mas eu nunca achei, como eu falei, que nem que combinava. Quem dirá que eu ia morrer? Nunca achei que eu ia morrer. E eu continuo achando que eu não vou morrer de câncer. Eu vou morrer de outra coisa. E foi muito engraçado, porque nesse período que eu tomei, já estou há quase 4 anos, teve um período de 1 ano que eu fiquei sem medicação, porque estava em luta com a justiça e tal. E nesse ano eu fiquei sem nada. E aí eu só queria saber de dançar e lutando na justiça, mas era dançando, volto a trabalhar e vivendo a minha vida, tocando a minha vida em paralelo à ação. Quando foi depois de 1 ano, é que eu volto a tomar o remédio. Aí o oncologista olha para mim e diz assim, eu nunca vi, na minha história enquanto médico, um paciente com metástase ficar sem tratamento 1 ano e não morrer. Tu vai morrer de outra coisa, mas de câncer tu não vai morrer mais, não. Então, fica muito claro que eu não vou morrer de câncer. E eu realmente acredito nisso. Eu faço o que precisa fazer. Com relação ao câncer, eu sou totalmente dissociada. Eu levo o meu corpo para fazer tratamento, mas minha cabeça está sã. Eu não... Sabe aquela coisa, eu tenho uma doença, mas não sou doente. Eu me considero assim o tempo inteiro. Então, meu corpo, eu tenho uma doença, mas não sou doente. Então, eu levo meu corpo pro hospital. Eu levo meu corpo para fazer quimioterapia, porque precisa fazer. Mas, de um modo geral, eu nunca me senti doente. Isso quando não tinha nem um cabelo na cabeça. Ainda assim, eu me achei linda, careca. Porque eu passei a ver beleza até onde normalmente a gente não vê. Então, acho que foi um dos maiores aprendizados e está sendo do câncer. É que a gente pode ver beleza em exatamente tudo. Porque não é o que acontece. Exato. É como a gente interpreta. O tempo todo. Não é o que acontece. Vê a situação que tu passou. A conversa que a gente tá tendo desde que começou o episódio, em nenhum momento a gente tocou nesse assunto. Mas tudo que a gente conversou corroborou. Exato. Você, alguém que tá em casa pode estar pensando, isso é conversa, isso não dá certo não. Tu quer mais prova do que isso, a aplicação prática desse conteúdo que a gente tá conversando aqui, do que isso. Do que a forma que você encara as coisas vão refletir na tua vida, na tua qualidade de vida. Sim, total. Por exemplo, a morte, quando você recebe um diagnóstico desse, você traz ela mais para perto. Então, ela acompanha. Só que a morte é uma boa conselheira. Ela me faz ver as coisas, a vida, com mais leveza. Tipo assim, por que eu vou levar isso tão a ferro e fogo? Entende? Porque todos nós somos finitos, mas a gente esquece. A gente vai vivendo e parece que a gente esquece da nossa finitude. Quando eu tive a diagnóstico, a morte vem bem para pertinho. E eu ando com ela todo dia. Apesar de saber que eu não vou morrer de câncer, a morte veio para perto no sentido de que é uma boa conselheira. Várias vezes eu digo, para que eu vou levar isso? Deixa isso para lá. Tá tudo bem. Sabe? Não adianta eu ficar aqui remoendo essa história. Deixa isso pra lá. Supera. Perdoa.
deixa fluir, deixa rolar. Então, eu me tornei mais leve na vida a partir do momento que veio a morte para perto. Eu também entendo que a morte ela só me mata uma vez. Mas quando ela vier, não tem conversa, não tem acordo, não tem choro, ela vai levar. Só que ela só me leva uma vez. Mas eu tenho todos os dias para viver até lá. Né? Então, eu não facilito para a morte. Aí eu vivo a minha vida com plenitude, da melhor forma que eu posso. E quanta gente não passou pelo que tu passou e já tá morta na cabeça, tá sendo zumbi andando, porque na cabeça dela... Já morreu. O corpo tá sadio, mas na mente... Já morreu. Existem pessoas, assim, que não passou nem 10% do que tu passou. E que no frigir dos ovos estavam se matando diariamente. E eu tô vivendo diariamente. Com muito mais qualidade de vida do que 90% da população. E olha que eu não tô dizendo que não seja desafiador, não, tá? E ainda continua sendo. Então, depois que eu tomo a químio, eu passo aí uns 10 dias enjoada, vomitando. Só que você também não vomita o dia inteiro. Não, você vomita e toca a vida. Então, eu vomito e toco a vida. Também fico muito fadigada, o corpo muito cansado. Mas eu sei que vai passar. E quando passa, eu vou pro mundo. E quando eu melhoro, eu toco a minha vida. Então, de manhã eu vomitei, de noite eu atendo. Entende? É isso. No frigir dos ovos é a convicção. É a convicção de que, através das leis herméticas, né, tudo tem sempre dois polos. Né, que existe a polaridade. Tá tudo equilibrado. Tá tudo equilibrado. E que existe o seu oposto. Então, se existe o aspecto que eu tô aqui penando com o enjoo, com o vômito e tudo mais, mas vai existir no futuro o oposto. E eu espero o oposto. Entende? Então, tá bom, eu tô ruim aqui, daqui a pouco vai passar. E passa. Então, daqui a pouco passa mesmo. Porque você imagina, no que você imagina, o cérebro é capaz de imaginar que é possível, você sente, só falta... Plasma. É plasma. Energia. Exato. E plasma o tempo inteiro. Que eu continuo atuando na vida, né? Do mesmo jeito, é óbvio. Quando eu digo do mesmo jeito, é num outro ritmo. Mas também, a própria morte como conselheira, ela impõe um novo ritmo. Porque a pessoa fala, por que eu tô nessa correria? Pra quê? Pra que esse desespero? Eu preciso de tanto mesmo? Por que eu quero acumular tanta coisa? Não faz sentido. Então, até a minha correria diminuiu. Porque agora a gente passa a ver a vida de uma outra forma. Então, acaba aqui que o câncer é um grande professor. É um professor severo. O câncer também funciona como um portal que você entra e não tem mais como sair do mesmo jeito que antes. E é uma curva de aprendizado absurda, né? É muito rápido. E você tem que se adaptar, porque senão... Os seus sonhos... E assim, uma coisa é aquele paciente oncológico que acabou de descobrir o câncer, ele vai fazer os tratamentos e ele vai ficar bom. Então, daqui a 6 meses ele já está bem, já tem feito as químios necessárias, já tem feito a cirurgia, já tem feito o rádio e ele está bem. Outra coisa é quem está com metástase, que eu vou precisar ficar fazendo isso sempre. Entende? Então, é como se a vida não deixasse nem esquecer que tem. Porque o paciente que teve, ele dizia, lá atrás, há não sei quantos anos, eu tive um câncer. Não. Eu, apesar de hoje não ter nenhum tumor e estar operando sem tumor e estou fazendo químio, mas ainda assim, para a medicina tradicional, eu sou paciente oncológica. Né? Então, tenho todas as prerrogativas de paciente mesmo, só tratada como paciente com câncer. Mas a gente fala para a medicina tradicional. E eu faço tudo que a medicina tradicional diz. Porém, eu não me limito só a ela. Então, eu acredito de verdade que eu tô curada. Tu já viu o filme Heal, que é cura?
Acho que não. Tem um cara chamado... ele é médico, ele sofreu uma lesão na coluna, ficou paraplégico e ele é neurologista. Chama Dr. Joe Dispenza. E ele estuda literalmente isso, o poder da mente no corpo. Mas nada religioso, nada espiritual. Ele fala que o poder da mente é capaz de curar. O nosso corpo ele é feito para se autocurar. Sim. Mas a mente tem um fator determinante Sim. no processo de cura. Sim, total. Total. Como é que eu linda. passo um ano sem tratamento? Eu passo um ano sem tratamento e sigo em frente. E tô aqui. Tô falando. Não, é uma lição. É Né? uma lição. Tipo, eu não pude fazer nada além de escutar a sua história e dizer assim... Caraca, como eu queria ter essa forma de enxergar o mundo. Mas eu comecei a ter. Eu invejo a sua energia, não de uma forma negativa, lógico, como positiva. E eu tento... Eu acho que qualquer pessoa, quando te escuta falar sobre isso, tenta tirar lições. Mas é impossível você ter esse mindset, ter essa forma de pensar, ter essa forma de enxergar a vida se você não der o primeiro passo. Se você tá patinando no gelo e não consegue sair do lugar. Eu acho que, Flávia, que o primeiro passo é você enxergar que você é um ser, que você tem uma fração de Deus, que é a sua alma, que é o seu espírito, e você consegue manifestar coisas boas a partir do pensamento positivo. Quando você pensa positivo, você muda a sua energia, e esquece o vitimismo, esquece o medo, esquece a raiva e começa a ser grato. Eu comprei um apartamento na praia. E antes de eu comprar, eu manifestei. Caramba, inconsciente, eu nem tinha estudado sobre Hermes ainda. Eu disse, eu queria morar aqui, porque toda vez eu vou ver essa vista. Faz anos que eu não parava e olhava assim a vista e dizia, caramba, velho, Deus é lindo. A natureza é linda. E eu comecei, depois de uma dor muito grande, nada comparado à sua, mas a gente não tá comparando. Mas depois de uma dor muito grande, eu fiz, caraca, eu tô perdido, eu tô sem nada, eu tô sem chão. E nessa jornada, eu, depois de muito aprendizado, depois de muito investimento de saúde, de dinheiro, de remédio, eu meio que trilhei alguns passos para que você conseguisse ressignificar a felicidade. Você já é um mestre nisso, mas eu queria te presentear com os primeiros passos que você pode dar numa jornada de autopercepção e sobre felicidade. Ai, muito obrigada. Abre qualquer página aí do livro Tá. e diz o título. Você interage com as pessoas como seu reflexo e vice-versa. Cada pessoa que você interage, eu te enxergo, lógico que você é uma pessoa diferente de mim, mas eu te enxergo procurando coisas familiares da minha vida, né? Exato. E o reflexo teu na minha mente são de coisas que eu já conheci. Se eu vejo só o lado ruim das pessoas, Jesus Cristo pode baixar aqui e eu vou enxergar coisas ruins. Se você começa a mudar você dentro para fora, tirar as coisas ruins, colocar coisas boas, qualquer pessoa é capaz de lhe ensinar uma lição muito valiosa para sua vida. Não é? Exatamente. Então, esse livrinho são coisas que você pode abrir do nada aqui, assim, e ler. Sim. Ou você pode ler do começo até o fim. Tem antes de colocar a chave na fechadura, antes de virando a chave, depois que a chave virou, abrindo a porta. Tá tudo aqui, se você quiser. Eu não lancei ainda, vai ter o lançamento. E se você quiser comprar também, logo vai estar nas livrarias, vou colocar na Amazon também. Mas isso aqui é o suco de tudo que eu aprendi durante essa fase ruim que eu vivi e consegui, escalando devagarzinho, sair do fundo do poço. Que no final a tempestade vai acontecer e a gente pode dançar. Dançar na chuva. Dançar na chuva. A gente não controla nada. A gente achar que a gente tá controlando alguma coisa é como se meu filho de 2 anos tivesse uma rodinha de plástico atrás no meu banco do carro, eu dirigindo, e ele tivesse assim, controlando, achando que cada movimento que ele faz interfere no carro. Não vai interferir.
qualquer coisa que você faça na sua vida, tentando controlar pessoas, tentando controlar trabalho, tentando controlar relacionamento, não vai acontecer. Mas o resultado vai ser das coisas que você faz para você mesma, mudando sua energia e esperando o melhor. Exato. E aí, se você não está gostando da sua vida, como ela tá, para e olha. E pensa, o que é que eu preciso mudar para transformar? Aquele outro que às vezes você está numa maior briga, que você só vê defeito, como você bem escreveu aqui, que você é um espelho. Aquilo, na verdade, é uma oportunidade de você olhar a sua debilidade. Então, eu estou olhando, eu não estou suportando. Mas se eu estou vendo, não é o reflexo de mim mesma. Você vai mudar quem? Outra pessoa, o trabalho, as mim. pessoas. Se você não gosta da situação, você muda a situação. Isso. Se você não consegue mudar a situação, você muda quem? Você mesmo. Assim mesmo. Porque é a única coisa que a gente pode fazer. Só. Dentro da gente, a gente só tem controle da respiração e não por muito tempo, porque a gente consegue fechar o nariz assim por muito tempo, senão a gente... É isso. Né? Então, Flávia, eu queria te agradecer. A gente tá chegando no final eu da agradeço. conversa. Foi linda. ótimo, adorei. Muito obrigada mesmo pelo convite. Achei lindo o seu projeto. Não tem como algo começar com o nome Felicidade para já não encher meu coração de alegria. E é interessante porque eu já é a terceira vez que eu sou chamada para falar algo relacionado à felicidade. E eu digo, nossa, então significa que sim, eu estou atraindo Sim. aquelas coisas que há em mim e significa que eu estou no caminho certo. Lembrando que toda a força, né, que eu tenho tido vem do alto. Sim. Né? Não é nada meu. É algo que vem do alto, é uma compreensão que não é minha. É óbvio, quando eu digo que eu fui preparada em termos de comportamento. Através das minhas formações, através dos meus treinamentos, para viver essa etapa da minha vida com positivismo e encarando como as coisas precisam ser encaradas, acreditando que tudo só conspira para o bem. Que tudo que nos acontece, por mais desafiador que seja, nada mais, nada menos do que a possibilidade de aprendizado. Né? Então, não dá para a gente sair de uma história ileso. Então, desejo todo sucesso do mundo com esse empreendimento. Veja só, um momento difícil para você. Você conseguiu transformar nesse projeto, nesse livro. Né? Então, é exatamente isso. É dançar na chuva. Dançar na chuva. Eu não tenho dúvida de quem está assistindo aqui, se você caiu nesse vídeo de paraquedas, nada é por acaso. Não existe acaso. Essa conversa, o nosso encontro, foi resultado de uma manifestação, de um pensamento bom que eu tive. E acontece, do mais simples ao mais complicado, você consegue trilhar o ambiente ao seu redor. Isso. E não tenha dúvida que essa mensagem vai chegar para quem precisa e as pessoas vão ter a vida, nem que seja um pouquinho melhor, porque essa conversa aconteceu hoje. Isso, eu acredito. Um cheiro para você e para todo mundo que está nos ouvindo. Tamo junto, gente, e até o próximo episódio do nosso podcast Felicidade.inc. Tchau, tchau.